A avó rasgou a camisola na frente do espelho e disse que era só para ver se ainda tinha. Era uma noite silenciosa em Taubaté, e Dona Dico, com seus cabelos grisalhos presos em um coque bagunçado, encarava seu reflexo com uma intensidade quase sobrenatural. O espelho empoeirado e antigo parecia murmurar segredos que somente ela poderia entender. Ela se lembrou do tempo em que era casada com Joaquim, o amor de sua vida, e como seu espírito ainda habitava aquele quarto, mesmo tantos anos depois de sua partida. O ar estava pesado, como se cada lembrança estivesse se acumulando, pronta para ser libertada. A camisola que usava, um tecido envelhecido e desbotado, deslizava sobre sua pele como uma lembrança do passado, mas agora, em vez de aconchego, trazia uma sensação de aprisionamento. Ela andou até o espelho, o coração pulsando com força. Era só uma camisola. Ah, quanta história! Peça simples guardava o eco de risos, lágrimas e prometes feitas sob a luz do luar. E assim, na escuridão daquela noite, Dona Dico percebeu que por trás de toda a solidão e conformidade existia um desejo ardente de ser vista, de ser ouvida. Ao amanhecer, o varal estava vazio. As horas de insônia tornaram-se um novo começo. Com o espelho agora de costas para a cama, parecia que ele guardava segredos que ainda não tinha revelado. O que mais ela descobriria sobre si mesma? A pergunta pairava no ar, e a coragem que brotava dentro dela precisaria de novos desafios. Será que Dona Dico encontraria a força para finalmente viver a vida que sempre desejou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. O que significava aquele ato, além de rasgar um tecido? Enquanto contemplava seu novo reflexo, uma batida inesperada soou na porta. Era forte, urgente. Diante do som, ela hesitou, o coração acelerando. Quem seria a essa hora? Através do vidro levemente embaçado da porta, viu um contorno familiar. Era sua neta, Clara. Nunca antes a menina batia com tanta aflição. Dona Dico foi até a porta, seu corpo pesado de insegurança. Ao abrir, Clara estava pálida, os olhos arregalados. Vovó, você não vai acreditar no que aconteceu. A voz da garota tremia e isso fez um fio percorrer a espinha de Dona Dico. O tio Miguel, ele foi encontrado morto. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. Um estalo de dor fez a avó levar a mão ao coração como se tentasse impedir que a verdade lhe rasgasse por dentro. Miguel, o filho querido, aquele que sempre estava perto, agora não estava mais. O que aconteceu? Perguntou Dona Dico, lutando para que a voz não falhasse. Clara, ainda ofegante, explicou que Miguel havia sido encontrado na casa de um amigo. Diziam que se tratava de um acidente, mas os detalhes eram escassos, cheios de buracos. A voz da neta se tornava cada vez mais frenética. Mas não é só isso, vovó. Dizem que ele tinha algumas coisas ali, coisas muito estranhas. A mente de Dona Dico girava. Suas memórias do filho, do homem honesto e carinhoso que sempre foi, pareciam desmoronar. Que coisas, Clara? Indagou, o tom mais firme do que se sentia por dentro. Vários papéis. Algumas pessoas disseram que ele estava envolvido com o tráfico, com coisas do tipo, sabe? Drogas. É tudo muito confuso, vovó. Ninguém consegue acreditar. Dona Dico não conseguia processar tudo aquilo. Um nó se formou na garganta. Como Miguel, com toda sua bondade, poderia estar atolado em algo tão sombrio? Mas a cena do espelho a assombrava. Ela tinha acabado de quebrar uma barreira, de fazer um ato de coragem. E agora, aquele segredo se desvelava. O que mais ocultava?
Estava tão absorta nas suas próprias memórias que não percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. O silêncio se instalou entre elas. Apenas o som das batidas do coração de Dona Dico e o desespero visível de Clara preenchendo o espaço. Precisamos saber a verdade, disse a avó. Suas palavras carregadas de determinação. O que realmente aconteceu? Clara assentiu, com olhos cheios de lágrimas e medo, mas também de uma faísca de esperança. Juntas, elas teriam que enfrentar uma realidade que estava muito além de suas compreensões. Algo sombrio habitava na sombra de Miguel, e aquela fatalidade a trouxe de volta para um mundo que ela pensava ter deixado para trás. Enquanto se preparava para sair, uma expectativa opressora tomou conta do quarto. O espelho refletia a imagem de uma mulher ainda confusa, mas com o espírito renovado. A vida que havia desejado claramente não seria fácil. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. Que segredos mais seriam revelados? Disse Clara, o pânico refletido em seu rosto. Pode ser algo sobre o tio. Dona Dico hesitou, mas a determinação tomou conta dela. Vou atender, disse, se virando rapidamente e indo em direção à sala. O telefone parecia gritar, clamando por atenção. Clara seguiu, nervosa, quase sem respirar. Quando Dona Dico pegou o aparelho, uma sensação estranha a invadiu. Alô? Disse. A voz prendeu no peito a cada segundo de silêncio que se arrastava. Do outro lado, uma voz masculina, baixa e tensa, respondeu. Dona Dico, sou eu, Carlos, o colega do Miguel. O nome fez o coração dela acelerar. Carlos? O que ele queria? A voz do homem continuou, arrastando um peso que Dona Dico logo reconheceu. Eu só queria que você soubesse, Miguel não estava sozinho quando aconteceu. Ele estava com alguém. Com quem? A pergunta escapuliu da boca dela, um impulso de aflição. Clara se aproximou, seus olhos grandes, fixos na avó. Ele estava com a Ana, a namorada dele, sabe, a moça que ele estava saindo antes de tudo isso. Eu não sabia. Não até agora. Eu tenho que te contar, Dona Dico. Eles estavam envolvidos. Não era só um acidente. Dona Dico ficou em choque, uma realidade completamente nova desabando sobre seus ombros. Envolvidos em quê? A voz dela saía em um fio de desespero. Drogas, Dona Dico. Eles estavam envolvidos no tráfico. A Ana, ela é uma parte disso. Não é só Miguel. Eu sinto muito. A polícia está investigando tudo e eu não sabia de nada. A notícia a atingiu como um golpe. Uma onda de confusão tomou conta dela. Miguel, o filho querido, não poderia estar envolvido em algo tão sombrio. Eles viviam uma vida honesta. E Ana, a jovem sempre tão simpática, o que havia acontecido com o menino que conhecia desde pequeno? Não pode ser verdade, gritou, a voz embargada pela dor. Clara estremeceu, seus olhos arregalados, medindo a dor da avó diante de algo tão devastador. Eles descobriram algo na casa dela, vestígios de drogas, tudo. Sabem que Miguel andava se metendo. Você precisa saber. Ele e a Ana estavam numa espiral, uma rede de vários problemas. Dona Dico sentiu o mundo girar. Um nó se formou no estômago, como se a vida lhe arrancasse algo essencial. Clara segurou a mão da avó, mas Dona Dico estava distante, perdida. Não, isso não pode ser verdade. Repetia para si mesma, ainda em negação. Eu só queria te avisar. Sinto muito. A voz de Carlos se esvaiu pelo telefone, mas Dona Dico não conseguia escutar mais. O que mais ela não sabia? Que segredos Miguel escondia? O eco das palavras de Carlos martelava em sua mente, e uma pergunta começou a se formar. Como podia ser que o menino que ela conhecia, que amava tanto, estivesse tão perdido? E mais, o que isso significava para Clara? A sala estava fria, um silêncio opressivo caindo sobre elas. Clara, com o rosto pálido, murmurou. O que nós vamos fazer agora, vovó?
A solidão e a ansiedade estavam pintadas em seu rosto jovem, que agora parecia tão mais velho. Dona Dico olhou para o espelho, refletindo uma mulher agora cheia de novos medos e inseguranças. Múltiplos segredos, não apenas os de Miguel, estavam prestes a ser desvelados. A verdade ia além do que imaginava. E quando um barulho na porta se fez ouvir, ambas se viraram, angustiadas. Com um estalo, a porta se abriu, revelando uma figura sombria, cuja presença era imediatamente familiar e estranha ao mesmo tempo. Antes que puderam reagir, o homem adentrou. Um olhar determinado. Era Miguel, ou alguém que... Clara, eu preciso falar com vocês agora. É mais sério do que vocês imaginam. Aquelas palavras cortaram a tensão no ar, mas criaram outra bem mais pesada. Dona Dico e Clara congelaram, sem saber o que pensar. O que ele queria? O olhar de Miguel estava carregado de uma urgência inexplicável. O que você está fazendo aqui, Miguel? Você não pode estar, começou Dona Dico, mas Miguel interrompeu. Foi um erro. Tudo isso foi um erro. Eu não consegui falar antes, não sabia como. Ele parecia mais pálido do que o usual. O Carlos, ele contou a vocês sobre a Ana, não contou? Eles assentiram lentamente. A confusão em seus rostos se intensificava. Mãe, eu não tô morto. Vou explicar tudo, mas você precisa me ouvir. Sua voz estava embargada, quase implorando. A verdade é que eu estava vivendo uma mentira. Faz um tempo eu não consegui sair daquilo. Não consegui. Clara, confusa e inquieta, apertou a mão da avó, que tremia. Como assim, Miguel? O que você está falando? O que está acontecendo de verdade? Tem coisas que vocês não sabem. A Ana, eu não estava só com ela. Fui envolvido em tudo isso sem perceber. Na verdade, tem algo mais. Ele deu um passo à frente e sua expressão mudou. Eu não sou só seu filho, mãe. Eu sou um agente infiltrado. Estava com a polícia. O que ele disse não fazia sentido. Um agente infiltrado? O que isso queria dizer? Aquelas palavras banharam um mar de confusão. O quê? Dona Dico estava sem palavras, o coração batendo acelerado. Fui escalado para investigar um tráfico de drogas aqui em Taubaté. E a Ana, ela fazia parte disso. Eu entrei na vida dela para conseguir informações, mas nunca pensei que fosse tão complexo. E então, eu me envolvi de verdade. Miguel parecia se desfazer. A luta para explicar tomando conta dele. Eu estava prestes a sair, quando aconteceu. Mas Miguel, você estava prestes a ser pego. E agora? Agora você está aqui, depois de tudo. Clara não sabia o que sentia. Raiva, medo, compaixão. Se a polícia souber que eu estou vivo... Ele respirou fundo. Pode causar um grande desastre. A informante, ela sabia que eu ia me afastar da Ana, mas antes que eu pudesse, ela foi encontrada morta. As pistas apontam para mim. O que vou fazer agora? Um som metálico veio de fora. Um barulho de motor e pneus. Clara olhou pela janela e seu coração disparou. Vovó tem um carro da polícia na frente da casa? O rosto de Dona Dipo ficou pálido. Não, eles não podem saber. Miguel, você tem que sair daqui. A urgência na voz dela crescia. Você não pode ficar. Eles vão te prender pela morte do Miguel. Miguel quase não escutava. Sua mente estava girando, tentando entender. Mãe, não é o que vocês pensam. Eu não sou um criminoso. Mas a ideia de ser capturado pela polícia o deixou paralisado. O que ele faria agora? O que fazer quando sua vida estava em risco? E foi nesse momento que a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando uma figura que fez o mundo de Dona Dico e Clara desabar. Era Carlos, com a expressão de pânico no rosto. Desculpa, eu não sabia que vocês estavam. Ele hesitou ao enxergar Miguel. Ele está vivo? Carlos, não, gritou Dona Dico, mas era tarde demais. A pressão no quarto aumentou. Miguel estava ali, exposto e vulnerável.
A história havia mudado drasticamente, e agora eles precisavam se decidir. O que fazer com a verdade que havia se revelado? Quando Clara olhou para Miguel, uma conclusão cruel começou a se formar em sua mente. Todo o amor que sentia pelo tio poderia ter sido uma ilusão. A confiança que uma vez teve em sua família estava abalada. E, enquanto os olhares se cruzavam e o ar se tornava denso, uma nova realidade pulsava no coração de Dona Dico. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras e segredos? A noite prometia mais revelações, mais do que podia suportar. Mãe, Clara, eu preciso falar com vocês agora. É mais sério do que vocês imaginam. Aquelas palavras cortaram a tensão no ar, mas criaram outra bem mais pesada. Dona Dico e Clara congelaram, sem saber o que pensar. O que ele queria? O olhar de Miguel estava carrega. O que você está fazendo aqui, Miguel? Você não pode estar. Começou Dona Dico, mas Miguel interrompeu. Foi um erro. Tudo isso foi um erro. Eu não consegui falar antes. Não sabia como. Ele parecia mais pálido do que o usual. O Carlos, ele contou a vocês sobre a Ana, não contou? Eles assentiram lentamente. A confusão em seus rostos se intensificava. Mãe, eu não estou morto. Vou explicar tudo, mas você precisa me ouvir. Sua voz estava embargada, quase implorando. A verdade é que eu estava vivendo uma mentira. Faz um tempo, eu não consegui sair daquilo, não consegui. Clara, confusa e inquieta, apertou a mão da avó, que tremia. Como assim, Miguel? O que você está falando? O que está acontecendo de verdade? Tem coisas que vocês não sabem. A Ana, eu não estava só com ela. Fui envolvido em tudo isso sem perceber. Na verdade, tem algo mais. Ele deu um passo à frente e sua expressão mudou. Eu não sou só seu filho, mãe. Eu sou um agente infiltrado. Estava com a polícia. O que ele disse não fazia sentido. Um agente infiltrado? O que isso queria dizer? Aquelas palavras banhavam um mar de confusão. O quê? Dona Dico estava sem palavras, o coração batendo acelerado. Fui escalado para investigar um tráfico de drogas aqui em Taubaté. E a Ana, ela fazia parte disso. Eu entrei na vida dela para conseguir informações, mas nunca pensei que fosse tão complexo. E então, eu me envolvi de verdade. Miguel parecia se desfazer, a luta para explicar tomando conta dele. Eu estava prestes a sair quando aconteceu. Mas Miguel, você estava prestes a ser pego. E agora? Agora você está aqui depois de tudo. Clara não sabia o que sentia. Raiva, medo, compaixão. Se a polícia souber que eu estou vivo, ele respirou fundo. Pode causar um grande desastre. A informante, ela sabia que eu ia me afastar da Ana, mas antes que eu pudesse, ela foi encontrada morta. As pistas apontam para mim. O que vou fazer agora? Um som metálico veio de fora, um barulho de motor e pneus. Clara olhou pela janela e seu coração disparou. Vovó, tem um carro da polícia na frente da casa. O rosto de Dona Dico ficou pálido. Não, eles não podem saber. Miguel, você tem que sair daqui. A urgência na voz dela crescia. Você não pode ficar. Eles vão te prender pela morte do Miguel. Miguel quase não escutava. Sua mente estava girando, tentando entender. Mãe, não é o que vocês pensam. Eu não sou um criminoso. Mas a ideia de ser capturado pela polícia o deixou paralisado. O que ele faria agora? O que fazer quando sua vida estava em risco? E foi nesse momento que a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando uma figura que fez o mundo de Dona Dico e Clara desabar. Era Carlos, com a expressão de pânico no rosto. Desculpa, eu não sabia que vocês estavam. Ele hesitou ao enxergar Miguel. Ele está vivo? Carlos, não! Gritou Dona Dico. Mas era tarde demais. A pressão no quarto aumentou. Miguel estava ali, exposto e vulnerável.
A história havia mudado drasticamente, e agora eles precisavam se decidir. O que fazer com a verdade que havia se revelado? O clima pesou ainda mais quando, de repente, o som de tiros ecoou lá fora. 1 tiro. 2. Os 3 se entreolharam, ternura e horror claros em seus rostos. Clara gritou: "O que está acontecendo?" E Dona Dico sentiu seu coração despedaçar. Miguel olhou pela janela e sua expressão virou um misto de terror e reconhecimento. "Não pode ser", disse ele, pálido. "A Ana, eu não sabia que ela iria me pegar assim." Ele se virou rapidamente, a adrenalina pulsando. "Eu não tive escolha, tinha que me proteger." Pela primeira vez, a verdadeira natureza de Miguel parecia desmoronar. Ele não estava fugindo apenas da polícia. Ele não estava escondido apenas por ser um agente infiltrado. Ele era alguém mais que alguém capaz de instigar a morte de uma alma inocente. Mas o que realmente chocou a todos foi quando um terceiro rosto surgiu, carregado de fúria e determina. Mas não só isso. Ela estava acompanhada de 2 homens, rostos ameaçadores, os olhos ardendo de raiva e de uma mísera traição. "Miguel, você achou que poderia escapar de nós? Não sabia que a teia era muito mais complexa? Acabamos de perder alguém por sua causa." Uma das figuras gritou. "E nós vamos resolver essa situação agora." A expressão de Miguel escureceu. "Ana, não! Você não sabe o que está fazendo." Ele olhou para Dona Dico e Clara, seus olhos cheios de desespero. Eu não sou quem vocês pensam que sou." O silêncio cortante foi quebrado por um grito estrondoso. Clara, paralisada, olhou para a avó. "Vovó, isso não pode ser verdade." Mas a verdade era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Assim, enquanto os segredos se desvelavam, uma realidade nova e cruel despontava no ar. Que outras verdades sombrias viriam à tona? E quem realmente era Miguel além da máscara que vestia? "Mãe, Clara, eu preciso falar com vocês agora. É mais sério do que vocês imaginam." Aquelas palavras cortaram a tensão no ar, mas criaram outra bem mais pesada. Dona Dico e Clara congelaram, sem saber o que pensar. O que ele queria? O olhar de Miguel estava carregado de uma urgência inexplicável. "O que você está fazendo aqui, Miguel? Você não pode estar." Começou Dona Dico, mas Miguel interrompeu. "Foi um erro, tudo isso foi um erro. Eu não consegui falar antes, não sabia como." Ele parecia mais pálido do que o usual. "O Carlos contou a vocês sobre a Ana, não contou?" Eles assentiram lentamente. A confusão em seus rostos se intensificava. "Mãe, eu não estou morto. Vou explicar tudo, mas você precisa me ouvir." Sua voz estava embargada, quase implorando. "A verdade é que eu estava vivendo uma mentira. Faz um tempo eu não consegui sair daquilo. Não consegui." Clara, confusa e inquieta, apertou a mão da avó que tremia. "Como assim, Miguel? O que você está falando? O que está acontecendo de verdade? Tem coisas que vocês não sabem. A Ana, eu não estava só com ela. Fui envolvido em tudo isso sem perceber. Na verdade, tem algo mais." Ele deu um passo à frente, e sua expressão mudou. Eu não sou só seu filho, mãe. Eu sou um agente infiltrado. Estava com a polícia." O que ele disse não fazia sentido. Um agente infiltrado? O que isso queria dizer? Aquelas palavras banhavam o mar de confusão. "O quê?" Dona Dico estava sem palavras, o coração batendo acelerado. "Fui escalado para investigar um tráfico de drogas aqui em Taubaté. E a Ana, ela fazia parte disso. Eu entrei na vida dela para conseguir informações, mas nunca pensei que fosse tão complexo. Então, eu me envolvi de verdade." Miguel parecia se desfazer. A luta para explicar tomando conta dele. "Eu estava prestes a sair quando aconteceu. Mas Miguel, você estava prestes a ser pego. E agora? Agora você está aqui.
Depois de tudo, Clara não sabia o que sentia: raiva, medo, compaixão. Se a polícia souber que eu estou vivo, ele respirou fundo, pode causar um grande desastre. A informante, ela sabia que eu ia me afastar da Ana, mas antes que eu pudesse, ela foi encontrada morta. As pistas apontam para mim. O que vou fazer agora? Um som metálico veio de fora, um barulho de motor e pneus. Clara olhou pela janela e seu coração disparou. Vovó, tem um carro da polícia na frente da casa. O rosto de Dona Dico ficou pálido. Não, eles não podem saber. Miguel, você tem que sair daqui. A urgência na voz dela crescia. Você não pode ficar. Eles vão te prender pela morte do Miguel. Miguel quase não escutava. Sua mente estava girando, tentando entender. Mãe, não é o que vocês pensam. Eu não sou um criminoso. Mas a ideia de ser capturado pela polícia o deixou paralisado. O que ele faria agora? O que fazer quando sua vida estava em risco? E foi nesse momento que a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando uma figura que fez o mundo de Dona Dico e Clara desabar. Era Carlos, com a expressão de pânico no rosto. Desculpa, eu não sabia que vocês estavam. Ele hesitou ao enxergar Miguel. Ele está vivo? Carlos, não, gritou Dona Dico, mas era tarde demais. A pressão no quarto aumentou. Miguel estava ali, exposto e vulnerável. A história havia mudado drasticamente, e agora eles precisavam se decidir. O que fazer com a verdade que havia se revelado? Carlos deu um passo atrás, o olhar cheio de incredulidade. Irmão, como você? Isso não é hora para perguntas. Miguel o cortou e a tensão aumentou. Então, do nada, uma explosão de tiros ecoou lá fora. Tiros! O som cortava como facas, e Clara gritou. O que está acontecendo? Dona Dico, paralisada pelo medo, olhou pela janela. O caos lá fora refletia o que estavam vivendo. Precisamos sair agora, gritou Carlos. Mas no meio da confusão, uma das janelas se estilhaçou e Clara caiu para trás, atingida por estilhaços de vidro. O grito dela foi um eco de dor que fez o coração de Dona Dico paralisar. Havia pânico e sangue. Clara! Gritou, correndo até a neta. Miguel olhava em volta, perdido, sem saber o que fazer. A dor da irmã transformava tudo em um pesadelo. Não, não, não! Ele se atirou ao lado delas, mas foi interrompido quando a porta da frente se abriu novamente, revelando a figura de Ana. Ela parecia diferente, mais sombria, seus olhos frios como gelo. Surpresa, Miguel! Você acha que pode escapar de mim tão fácil? Ela se aproximou com um olhar que misturava raiva e tristeza. Dona Dico, ofegante, olhou para Miguel e depois para Ana. O que você está fazendo aqui? Você não estava envolvida? A confusão dominava a cena enquanto os sentimentos ferviam. E o que você sabe sobre Lágrimas, Dona Dico? Achou que só porque ele era seu filho, conseguiria protegê-lo? Ana se virou para Miguel com um sorriso sombrio. Você não percebeu ainda, não é? Que eu sempre soube de tudo. Do que você está falando? Miguel estava em choque. Ana, você está mentindo. Eu não confiei em você. Confia sim, porque você não conseguiu separar o amor do trabalho. Ana soltou uma lágrima, mas não era de tristeza. E agora, meu amor, sua família vai pagar caro por suas decisões. Um estrondo semelhante ao som de um trovão irrompeu da porta de trás. Instintivamente, todos se viraram para ver o que era. Alguém havia entrado, com uma expressão decidida e aterradora. Era um policial, mas não um qualquer. Era o pai de Miguel, aquele que tinha explorado cada canto da cidade atrás de justiça, um homem quebrado pelo luto. Miguel, ele gritou, as mãos em punho. O que você fez? Eu não posso deixar que isso aconteça novamente. As revelações e as identidades estavam se entrelaçando em uma teia de mentiras e traições. O chão se desfez sob os pés de todos enquanto os olhos se cruzavam, repletos de dor e indignação. Essa não é a hora! Tornou-se um grito que cortava a escuridão.
Mas entre todos os sussurros, havia um eco de algo mais profundo. A verdade que poderia mudar o destino de todos ali. Enquanto todos se preparavam para o confronto, uma nova revelação estava para estourar, mais devastadora do que podiam suportar. Quem realmente era Miguel, afinal, e que outros segredos estavam prontos para se revelar sob a pressão do momento? Mãe, Clara, eu preciso falar com vocês agora. O que ele queria? O olhar de Miguel estava carregado de uma urgência inexplicável. O que você está fazendo aqui, Miguel? Você não pode estar. Começou Dona Dico, mas Miguel interrompeu. Foi um erro. Tudo isso foi um erro. Eu não consegui falar antes, não sabia como. Ele parecia mais pálido do que o usual. O Carlos, ele contou a vocês sobre a Ana, não contou? Eles assentiram lentamente. A confusão em seus rostos se intensificava. Mãe, eu não estou morto. Vou explicar tudo, mas você precisa me ouvir. Sua voz estava embargada, quase implorando. A verdade é que eu estava vivendo uma mentira. Faz um tempo, eu não consegui sair daquilo. Não consegui. Clara, confusa e inquieta, apertou a mão da avó, que tremia. Como assim, Miguel? O que você está falando? O que está acontecendo de verdade? Tem coisas que vocês não sabem. A Ana, eu não estava só com ela. Fui envolvida em tudo isso sem perceber. Na verdade, tem algo mais. Ele deu um passo à frente e sua expressão mudou. Eu não sou só seu filho, mãe. Eu sou um agente infiltrado. Estava com a polícia. O que ele disse não fazia sentido. Um agente infiltrado? O que isso queria dizer? Aquelas palavras banhavam um mar de confusão. O quê? Dona Dico estava sem palavras, o coração batendo acelerado. Fui escalado para investigar um tráfico de drogas aqui em Taubaté. E a Ana, ela fazia parte disso. Eu entrei na vida dela para conseguir informações, mas nunca pensei que fosse tão complexo. E então eu me envolvi de verdade. Miguel parecia se desfazer, a luta para explicar tomando conta dele. Eu estava prestes a sair quando aconteceu. Mas Miguel, você estava prestes a ser pego. E agora você está aqui, depois de tudo. Clara não sabia o que sentia. Raiva, medo, compaixão. Se a polícia souber que eu estou vivo. Ele respirou fundo. Pode causar um grande desastre. A informante, ela sabia que eu ia me afastar da Ana. Mas antes que eu pudesse, ela foi encontrada morta. As pistas apontam para mim. O que vou fazer agora? Um som metálico veio de fora. Um barulho de motor e pneus. Clara olhou pela janela e seu coração disparou. Vovó, tem um carro da polícia na frente da casa. O rosto de Dona Dico ficou pálido. Não, eles não podem saber. Miguel, você tem que sair daqui. A urgência na voz dela crescia. Você não pode ficar. Eles vão te prender pela morte do Miguel. Miguel quase não escutava. Sua mente estava girando, tentando entender. Mãe, não é o que vocês pensam. Eu não sou um criminoso. Mas a ideia de ser capturado pela polícia o deixou paralisado. O que ele faria agora? O que fazer quando sua vida estava em risco? E foi nesse momento que a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando uma figura que fez o mundo de Dona Dico e Clara desabar. Era Carlos, com a expressão de pânico no rosto. Desculpa, eu não sabia que vocês estavam. Ele hesitou ao enxergar Miguel. Ele está vivo? Carlos, não! Gritou Dona Dico. Mas era tarde demais. A pressão no quarto aumentou. Miguel estava ali, exposto e vulnerável. A história havia mudado drasticamente. E agora eles precisavam se decidir. O que fazer com a verdade que havia se revelado? Carlos deu um passo atrás, o olhar cheio de incredulidade. Irmão, como você... Isso não é hora para perguntas. Miguel cortou e a tensão aumentou. Então, do nada,
uma explosão de tiros ecoou lá fora. Tiros! O som cortava como facas. E Clara gritou: "O que está acontecendo?" Dona Dico, paralisada pelo medo, olhou pela janela. O caos lá fora refletia o que estavam vivendo. "Precisamos sair agora", gritou Carlos. Mas no meio da confusão, uma das janelas se estilhaçou e Clara caiu para trás, atingida por estilhaços de vidro. O grito dela foi um eco de dor que fez o coração de Dona Dico paralisar. Havia pânico e sangue. "Clara!" gritou correndo até a neta. Miguel olhava em volta, perdido, sem saber o que fazer. A dor da irmã transformava tudo em um pesadelo. "Não, não, não!" Ele se atirou ao lado delas, mas foi interrompido quando a porta da frente se abriu novamente, revelando a figura de Ana. Ela parecia diferente, mais sombria, seus olhos frios como gelo. "Surpresa, Miguel! Você achou que poderia escapar de mim tão fácil?" Ela se aproximou com um olhar que misturava raiva e tristeza. Dona Dico, ofegante, olhou para Miguel e depois para Ana. "O que você está fazendo aqui? Você não estava envolvida?" A confusão dominava a cena, enquanto os sentimentos ferviam. "E o que você sabe sobre lágrimas, Dona Dico? Achou que só porque ele era seu filho, conseguiria protegê-lo?" Ana se virou para Miguel com um sorriso sombrio. "Você não percebeu ainda, não é? Que eu sempre soube de tudo." "Do que você está falando?" Miguel estava em choque. "Ana, você está mentindo. Eu não confiei em você." "Confia sim, porque você não conseguiu separar o amor do trabalho." Ana soltou uma lágrima, mas não era de tristeza. "E agora, meu amor, sua família vai pagar caro por suas decisões." Ao fundo, o barulho dos tiros se intensificou. Miguel estava paralisado pela confusão. "Mas o que você quer de mim?" Ele estava em pânico. O ambiente fervia em tensão até que, de repente, um tiro passou rasante próximo ao grupo. Em questão de segundos, a sala ficou escura. Um barulho surdo. A luz se apagou completamente. Silêncio total. Algo tinha mudado. Todos gritaram. A pressão do momento tornou-se insuportável. Quando a luz voltou, um homem estava agachado no chão, deitado inerte. Não era Miguel, não era Carlos. Mas quando as mãos de Dona Dico se levantaram para buscar a neta, ela viu o rosto semi-oculto daquele homem. Era Joaquim, o amor de sua vida, quem havia partido há tantos anos. Ele estava ali, aparentemente vivo, como se todos os fantasmas do passado tivessem se manifestado de uma só vez. Dona Dico ficou paralisada, o coração pulsando com perguntas sem resposta. Se Joaquim estava ali, o que isso queria dizer? "Joaquim!" A voz dela escapuliu, uma mistura de incredulidade e esperança. Miguel, com medo e confusão, começou a recuar. "O que está acontecendo? O que você fez com ele? Mãe, você precisa me ajudar." Mas a imagem de Joaquim se aproximando, como se a saudade tivesse voltado para cobrar sua presença, fez com que Dona Dico se esquecesse do caos ao seu redor. A pergunta que ecoava em sua mente era: quem era realmente Joaquim? E se ele estava de volta, o que mais estava prestes a ser revelado? "Mãe, Clara, eu preciso falar com vocês agora. É mais sério do que vocês imaginam." Aquelas palavras cortaram a tensão no ar, mas criaram outra, bem mais pesada. Dona Dico e Clara congelaram, sem saber o que pensar. O que ele queria? O olhar de Miguel estava carregado de uma urgência inexplicável. "O que você está fazendo aqui, Miguel? Você não pode estar..." Começou Dona Dico, mas Miguel interrompeu. "Foi um erro. Tudo isso foi um erro. Eu não consegui falar antes, não sabia como." Ele parecia mais pálido do que o usual. "O Carlos, ele contou a vocês sobre a Ana, não contou?" Eles assentiram lentamente. A confusão em seus rostos se intensificava. "Mãe, eu não tô morto. Vou explicar tudo, mas você precisa me ouvir." Sua voz estava embargada, quase implorando. "A verdade
é que eu estava vivendo uma mentira. Faz um tempo eu não consegui sair daquilo. Não consegui. Clara, confusa e inquieta, apertou a mão da avó, que tremia. Como assim, Miguel? O que você está falando? O que está acontecendo de verdade? Tem coisas que vocês não sabem. A Ana, eu não estava só com ela. Fui envolvido em tudo isso sem perceber. Na verdade, tem algo mais. Ele deu um passo à frente e sua expressão mudou. Eu não sou só seu filho, mãe. Eu sou um agente infiltrado. Estava com a polícia. O que ele disse não fazia sentido. Um agente infiltrado? O que isso queria dizer? Aquelas palavras banhavam um mar de confusão. O quê? Dona Dico estava sem palavras, o coração batendo acelerado. Fui escalado para investigar um tráfico de drogas aqui em Taubaté. E a Ana, ela fazia parte disso. Eu entrei na vida dela para conseguir informações, mas nunca pensei que fosse tão complexo. E então, eu me envolvi de verdade. Miguel parecia se desfazer, a luta para explicar tomando conta dele. Eu estava prestes a sair quando aconteceu. Mas Miguel, você estava prestes a ser pego. E agora? Agora você está aqui, depois de tudo. Clara não sabia o que sentia. Raiva, medo, compaixão. Se a polícia souber que eu tô vivo, ele respirou fundo. Pode causar um grande desastre. A informante, ela sabia que eu ia me afastar da Ana, mas antes que eu pudesse, ela foi encontrada morta. As pistas apontam para mim. O que vou fazer agora? Um som metálico veio de fora, um barulho de motor e pneus. Clara olhou pela janela e seu coração disparou. Vovó, tem um carro da polícia na frente da casa. O rosto de Dona Dico ficou pálido. Não, eles não podem saber. Miguel, você tem que sair daqui. A urgência na voz dela crescia. Você não pode ficar. Eles vão te prender pela morte do Miguel. Miguel quase não escutava. Sua mente estava girando, tentando entender. Mãe, não é o que vocês pensam. Eu não sou um criminoso. Mas a ideia de ser capturado pela polícia o deixou paralisado. O que ele faria agora? O que fazer quando uma vida estava em risco? E foi nesse momento que a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando uma figura que fez o mundo de Dona Dico e Clara desabar. Era Carlos com a expressão de pânico no rosto. Desculpa, eu não sabia que vocês estavam. Ele hesitou ao enxergar Miguel. Ele está vivo? Carlos, não! Gritou Dona Dico. Mas era tarde demais. A pressão no quarto aumentou. Miguel estava ali, exposto e vulnerável. A história havia mudado drasticamente, e agora eles precisavam se decidir. O que fazer com a verdade que havia se revelado? Carlos deu um passo atrás, o olhar cheio de incredulidade. Irmão, como você? Isso não é hora para perguntas. Miguel o cortou, e a tensão aumentou. Então, do nada, uma explosão de tiros ecoou lá fora. Tiros! O som cortava como facas, e Clara gritou. O que está acontecendo? Dona Dico, paralisada pelo medo, olhou pela janela. O caos lá fora refletia o que estavam vivendo. Precisamos sair agora! Gritou Carlos. Mas no meio da confusão, uma das janelas se estilhaçou, e Clara caiu para trás, atingida por estilhaços de vidro. O grito dela foi um eco de dor, que fez o coração de Dona Dico paralisar. Havia pânico e sangue. Clara! Gritou, correndo até a neta. Miguel olhava em volta, perdido, sem saber o que fazer. A dor da irmã transformava tudo em um pesadelo. Não, não, não! Ele se atirou ao lado delas, mas foi interrompido quando a porta da frente se abriu novamente, revelando a figura de Ana. Ela parecia diferente, mais sombria, seus olhos frios como gelo. Surpresa, Miguel! Você achou que poderia escapar de mim tão fácil? Ela se aproximou com um olhar que misturava raiva e tristeza. Dona Dico, ofegante, olhou para Miguel e depois para Ana.
O que você está fazendo aqui? Você não era? Você não estava envolvida? A confusão dominava a cena enquanto os sentimentos ferviam. E o que você sabe sobre lágrimas, Dona Dico? Achou que só porque ele era seu filho, conseguiria protegê-lo. Ana se virou para Miguel com um sorriso sombrio. Você não percebeu ainda, não é? Que eu sempre soube de tudo. Do que você está falando? Miguel estava em choque. Ana, você está mentindo. Eu não confiei em você. Confia sim, porque você não conseguiu separar o amor do trabalho. Ana soltou uma lágrima, mas não era de tristeza. E agora, meu amor, sua família vai pagar caro por suas decisões. Então tudo ficou turvo e sombrio. O chão começou a tremer, e cada um deles sentiu a terra pulsar sob os pés. O mundo ao redor deles estava se desmoronando. De repente, uma luz ofuscante rompeu pela porta da frente, iluminando tudo como se um carro estivesse ligado ao potencial de uma explosão. Alguém gritou, e naquele instante, a realidade virou um borrão. A luz disparou como um laser, mas não era apenas uma luz. Era um objeto, um drone, cujas hélices zumbiam ferozmente, pairando ameaçador no ar. Todos olharam para cima, paralisados pela confusão. E então, como se o destino tivesse decidido intervir de uma vez, uma fumaça negra começou a se espalhar pela sala. O caos projetou-se através daquela nuvem densa, quase palpável. Quando a última partícula se dissipou, um silêncio sinistro se abateu. No centro da sala, algo novo e extraordinário se desenrolava. Diante deles, Joaquim. O amor de Dona Dico levantou-se, não como uma visão sobrenatural, mas com uma arma na mão. Os olhos dele estavam frios, e seu sorriso não era o sorriso que ela se lembrava. Desculpe, querida, mas isso aqui não é o que você pensa. As palavras saíram como um golpe, uma facada. Vivi uma vida para te proteger, mas essa é uma nova realidade. E Miguel, você tem muito a aprender sobre quem nós realmente somos. Aquilo que Dona Dico achava ser amor ressurgente se transformou em algo mais sombrio. Miguel olhou e, no meio desse caos, outra revelação pairou no ar. A vida que conheciam estava prestes a mudar para sempre. A verdade, essa porcaria toda estava só começando a se revelar. O que mais havia por trás da cortina? O que eles realmente eram? Mãe, Clara, eu preciso falar com vocês agora. É mais sério do que vocês imaginam. Aquelas palavras cortaram a tensão no ar, mas criaram outra bem mais pesada. Dona Dico e Clara congelaram, sem saber o que pensar. O que ele queria? O olhar de Miguel estava carregado de uma urgência inexplicável. O que você está fazendo aqui, Miguel? Você não pode estar, começou Dona Dico, mas Miguel interrompeu. Foi um erro, tudo isso foi um erro. Eu não consegui falar antes, não sabia como. Ele parecia mais pálido do que o usual. O Carlos, ele contou a vocês sobre a Ana, não contou? Eles assentiram lentamente. A confusão em seus rostos se intensificava. Mãe, eu não estou morto. Vou explicar tudo, mas você precisa me ouvir. Sua voz estava embargada, quase implorando. A verdade é que eu estava vivendo uma mentira. Faz um tempo. Eu não consegui sair daquilo. Não consegui. Clara, confusa e inquieta, apertou a mão da avó, que tremia. Como assim, Miguel? O que você está falando? O que está acontecendo de verdade? Tem coisas que vocês não sabem. A Ana, eu não estava só com ela. Fui envolvido em tudo isso sem perceber. Na verdade, tem algo mais. Ele deu um passo à frente e sua expressão mudou. Eu não sou só seu filho, mãe. Eu sou um agente infiltrado. Estava com a polícia. O que ele disse não fazia sentido. Um agente infiltrado? O que isso queria dizer? Aquelas palavras banhavam um mar de confusão,
O quê? Dona Dico estava sem palavras, o coração batendo acelerado. Fui escalado para investigar um tráfico de drogas aqui em Taubaté, e a Ana, ela fazia parte disso. Eu entrei na vida dela para conseguir informações, mas nunca pensei que fosse tão complexo. E então, eu me envolvi de verdade. Miguel parecia se desfazer, a luta para explicar tomando conta dele. Eu estava prestes a sair quando aconteceu. Mas Miguel, você estava prestes a ser pego. E agora? Agora você está aqui, depois de tudo. Clara não sabia o que sentia. Raiva, medo, compaixão. Se a polícia souber que eu estou vivo, ele respirou fundo. Pode causar um grande desastre. A informante, ela sabia que eu ia me afastar da Ana, mas antes que eu pudesse, ela foi encontrada morta. As pistas apontam para mim. O que vou fazer agora? Um som metálico veio de fora, um barulho de motor e pneus. Clara olhou pela janela e seu coração disparou. Vovó, tem um carro da polícia na frente da casa. O rosto de Dona Dico ficou pálido. Não, eles não podem saber. Miguel, você tem que sair daqui. A urgência na voz dela crescia. Você não pode ficar. Eles vão te prender pela morte do Miguel. Miguel quase não escutava. Sua mente estava girando, tentando entender. Mãe, não é o que vocês pensam. Eu não sou um criminoso. Mas a ideia de ser capturado pela polícia o deixou paralisado. O que ele faria agora? O que fazer quando sua vida estava em risco? E foi nesse momento que a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando uma figura que fez o mundo de Dona Dico e Clara desabar. Era Carlos, com a expressão de pânico no rosto. Desculpa, eu não sabia que vocês estavam. Ele hesitou ao enxergar Miguel. Ele está vivo? Carlos, não! Gritou Dona Dico, mas era tarde demais. A pressão no quarto aumentou. Miguel estava ali, exposto e vulnerável. A história havia mudado drasticamente, e agora eles precisavam se decidir. O que fazer com a verdade que havia se revelado? Carlos deu um passo atrás, o olhar cheio de incredulidade. Irmão, como você? Isso não é hora para perguntas. Miguel o cortou e a tensão aumentou. Então, do nada, uma explosão de tiros ecoou lá fora. Tiros, o som cortava como facas, e Clara gritou. O que está acontecendo? Dona Dico, paralisada pelo medo, olhou pela janela. O caos lá fora refletia o que estavam vivendo. Precisamos sair agora, gritou Carlos. Mas no meio da confusão, uma das janelas se estilhaçou e Clara caiu para trás, atingida por estilhaços de vidro. O grito dela foi um eco de dor que fez o coração de Dona Dico paralisar. Havia pânico e sangue. Clara! Gritou, correndo até a neta. Miguel olhava em volta, perdido, sem saber o que fazer. A dor da irmã transformava tudo em um pesadelo. Não, não, não! Ele se atirou ao lado delas, mas foi interrompido quando a porta da frente se abriu novamente, revelando a figura de Ana. Ela parecia diferente, mais sombria, seus olhos frios como gelo. Surpresa, Miguel! Você achou que poderia escapar de mim tão fácil? Ela se aproximou com um olhar que misturava raiva e tristeza. Dona Dico, ofegante, olhou para Miguel e depois para Ana. O que você está fazendo aqui? Você não estava envolvida? A confusão dominava a cena enquanto os sentimentos ferviam. E o que você sabe sobre Lágrimas, Dona Dico? Achou que só porque ele era seu filho conseguiria protegê-lo? Ana se virou para Miguel com um sorriso sombrio. Você não percebeu ainda, não é? Que eu sempre soube de tudo. Do que você está falando? Miguel estava em choque. Ana, você está mentindo. Eu não confiei em você. Confia sim, porque você não conseguiu separar o amor do trabalho. Ana soltou uma lágrima, mas não era de tristeza. E agora, meu amor, sua família vai pagar caro por suas decisões. Então, tudo ficou turvo e sombrio. O chão começou a tremer, e cada um deles sentiu a terra pulsar sob os pés. O mundo ao redor deles estava se desmoronando. De repente, uma luz ofuscante irrompeu pela porta da frente.
iluminando tudo como se um carro estivesse ligado ao potencial de uma explosão. Alguém gritou, e naquele instante, a realidade virou um borrão. A luz disparou como um laser, mas não era apenas uma luz, era um objeto, um drone, cujas hélices zumbiam ferozmente, pairando ameaçador no ar. Todos olharam para cima, paralisados pela confusão. E então, como se o destino tivesse decidido intervir de uma vez, uma fumaça negra começou a se espalhar pela sala. O caos projetou-se através daquela nuvem densa. Quando a última partícula se dissipou, um silêncio sinistro se abateu. No centro da sala, algo novo e extraordinário se desenrolava. Diante deles, Joaquim, o amor de Dona Dico, levantou-se. Não como uma visão sobrenatural, mas com uma arma na mão. Os olhos dele estavam frios, e seu sorriso não era o sorriso que ela se lembrava. Desculpe, querida, mas isso aqui não é o que você pensa. As palavras saíram como um golpe, uma facada. Vivi uma vida para te proteger, mas essa é uma nova realidade. E Miguel, você tem muito a aprender sobre quem nós realmente somos. Aquilo que Dona Dico achava ser amor ressurgente se transformou em algo mais sombrio. Miguel olhou para o pai, claramente chocado. O que você está fazendo, pai? Isso é loucura. Os laços que uniam a família estavam se desintegrando, e as verdades ocultas estavam prestes a engolir tudo. Um mar de traições envolvendo amor, mentiras e um passado que nunca poderia ser apagado. Mas então, como um raio que corta o céu. E vocês acharam que podiam me esconder isso tudo? O coração de Dona Dico parou. Clara, não, você não pode estar aqui. Mas eu estou, vovó. E quem diria que a verdade é que eu sou a líder daquele tráfico? O grito dela reverberou como um trovão, e todos ficaram em choque. Joaquim ficou pasmo, a arma trêmula em suas mãos. Miguel olhou para a irmã em horror. Clara, o que você está dizendo? Vocês não entendem, não é? Fui eu quem trouxe você para esse mundo, Miguel. A Ana não é só uma namorada. Ela é a verdadeira líder ao meu lado. Havia dor no tom dela, uma verdade tão devastadora que as palavras mal conseguiam atravessar a garganta. Dono Dico não podia acreditar. O passado dela, suas memórias, tudo começava a despedaçar. Por favor, Clara, isso não pode ser verdade. Enquanto a realidade se desmoronava ao redor deles, mais revelações estavam por vir. O que mais estava escondido? Que surpresas o futuro ainda reservava? A noite mal começava e a tempestade de segredos apenas começava a se revelar. Clara respirou fundo, a adrenalina fazendo seu coração acelerar. Mãe, isso não pode ser verdade. Eu sou a líder? As palavras saíram de sua boca como um sussurro, quase um eco de horror. Dona Dico sentiu um nó na garganta. A revelação da neta parecia demais. Miguel estava paralisado, a mente girando. Clara, você não pode estar dizendo isso. O que aconteceu com você? Ele piscou, tentando compreender a nova realidade que se desenrolava diante dele. Ana, por sua vez, tinha um sorriso amargo no rosto. Viu só? Clara sempre foi mais esperta do que você imagina. Em vez de se deixar levar pelos sentimentos, ela decidiu controlar tudo. E agora vocês dois vão perceber que estavam apenas brincando de esconde-esconde com as verdades. Dona Dico sentiu seus joelhos fraquejarem. O que você fez, Clara? O que aconteceu com a minha menininha? Você não entende, vovó. O mundo não é como vocês pensam. Eu entrei nessa para proteger vocês, para nos manter a salvo. A verdade é que somos todos alvos. Miguel, você estava em perigo e precisava saber disso. Agora, não podemos mais voltar atrás. As palavras de Clara reverberaram pela sala, como um trovão. Joaquim, que antes parecia um espectro, agora tinha seu olhar viciado. Ele se aproximou, a tensão crescente. Nós somos um jogo, Clara.
E essa é uma experiência perigosa. O que você decidiu foi além do que eu ou sua mãe poderíamos ter imaginado. O clima mudou. O chão estava saturado de segredos e traições. As hesitações tornaram-se um vazio ensurdecedor, e a sala parecia se fechar como um túnel. Um barulho vindo de fora fez todos se virarem. Um grupo de homens armados avançava pela porta. O reflexo na arma de Joaquim mostrava o caos que estava prestes a acontecer. O que vocês fizeram? Eles vão vir atrás de todos nós. Antes que alguém pudesse reagir, os estrondos ecoaram e uma das paredes desabou, como se os fantasmas do passado estivessem finalmente fazendo sua cobrança. Dona Dico, entre gritos e confusão, pegou Clara pelos braços. Precisamos sair, agora! Clara parecia hesitar, mas o olhar de sua avó era forte, pedindo socorro e proteção. Miguel, entre a mente agitada, tomou uma decisão. Vão, eu vou ficar. Precisam de um aviso. Assim, vocês conseguem escapar. Você não pode fazer isso, gritou Clara. É a única escolha. Miguel não hesitou. Corpos se moviam. O som caótico da batalha explodia ao redor deles. No instante, a família se separou, jogada ao caos. Dona Dico e Clara correram em direção à saída, enquanto Miguel e Joaquim enfrentavam a tempestade de armados que invadiam cada canto. O último olhar entre mãe e filho foi um misto de amor e dor. Um lamento silencioso do que poderia nunca mais ser. Quando Dona Dico finalmente teve o tempo de respirar, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Isso não acaba aqui, Miguel, ela gritou, deixando suas palavras ecoarem pela escuridão que o cercava. A vida nunca mais seria a mesma. Clara, agora consciente de seu papel no mundo, olhou para a avó. Nós vamos encontrar uma forma, vovó. Prometo. O eco daquele juramento começou um novo ciclo. Ambas estavam envoltas em um labirinto de segredos, onde os laços familiares eram postos à prova a cada instante. A corrida pelo futuro havia começado, e com ela, a esperança de redenção. De repente, uma luz ofuscante surgiu ao redor de Dona Dico. O passado, os medos, tudo desmoronava, e em meio à escuridão, um novo caminho se formou. A respiração pesada ainda ecoava, a adrenalina correndo. Mas, acima de tudo, uma certeza brotava. Não importa o que viesse a seguir, elas enfrentariam. E você? O que você faria? Um grito de alerta cortou a noite. Inscreva-se imediatamente no canal. Você precisa estar com a gente nas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A jornada apenas